sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos continuar nossa aventura por uma galáxia muito distante e talvez um pouco além. Que o Grão-Almirante Thrawn é um dos maiores vilões de Star Wars, isso nós já sabemos. Mas agora finalmente podemos conhecer a conclusão da sua história de origem com o lançamento do terceiro livro da saga Thrawn Ascendancy, que é o Mal Menor. Lançado pela Universo Geek, essa edição chegou para deixar a nossa prateleira ainda mais bonita, porque olha as 3 edições juntas. É algo tão harmonioso que dá gosto de ver. E se você gosta de conhecer novas histórias sobre o universo de Star Wars, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades da Dimensão Cultural. O Mal Menor segue os eventos do segundo livro, quando os X conseguem derrotar o destino Nicardum, que é liderado por Eve o Conquistador. Mas nós sabemos que Eve era apenas uma ferramenta utilizada por um outro povo conhecido como Grisk e liderado por um tal de Gistus. E Thrawn segue uma série de pistas para tentar descobrir essa ameaça desconhecida e finalmente conseguir salvar o seu povo. Suas intenções são as mais nobres possíveis, mas nós sabemos que a Ascendência X funciona baseada em uma insuportável burocracia na qual não permite que o povo se envolva com questões políticas de outros povos da região do Caos, o que gera um certo empecilho para o Thrawn, já que ele compreende que sem aliados os X não vão conseguir sobreviver. Esse livro é simplesmente fantástico. Ele é tão bem estruturado que envolve o leitor em uma série de estratégias de diferentes personagens, cada um em busca da sua própria ambição, apresenta estruturas sociais completamente diferentes e mesmo assim nós não nos perdemos nas informações. Na verdade, depois de 3 livros, a gente acha até fácil compreender a estrutura familiar do X e sabemos a diferença entre um adotado por mérito e um nascido por provação. Além disso, o livro alterna entre capítulos que apresentam a crise que os X enfrentam no presente e capítulos de memória que mostram a construção da amizade entre o Thrawn e o Tryce, que é um outro membro da sua família. Sim, amizade é um desenvolvimento singelo, mas cheio de significado para um personagem extremamente racional e que não mergulha na profundidade dos seus sentimentos. Confesso que esses capítulos me emocionaram porque apresentaram um Thrawn humano, ou melhor, X, né? Porque a gente está tão acostumado a vê-lo como um militar extremamente eficiente que a gente até esquece que ele é gente como a gente. E esses capítulos apresentam isso e trazem uma maior complexidade para o personagem. Sem falar que esses capítulos também acabaram comigo, assim, no final das memórias eu só queria abraçar o Thrawn. O Mal Menor, que é um título excelente e o significado dele na história é muito bom, apresenta o Thrawn montando o quebra-cabeça dos seus inimigos enquanto precisa lidar com as consequências políticas em relação à sindicura do X. E no meio dessas complicações traz questões bem complexas sobre o universo. Alguns personagens começam a questionar sobre ser imortalizado na história e quem escreve essa história. Outros discutem sobre paradoxo temporal e as visões do futuro que os sensitivos à força possuem. Inclusive, o segredo sobre as Skywalkers, que são as crianças X sensíveis à força e que conseguem navegar no hiperespaço, são revelados nesse livro. E a história sobre a Batalha de Silla e tecnologias secretas que os X possuem também são revelados aqui. Inclusive, foi uma das minhas partes favoritas, porque eu gostei muito de saber mais sobre a história do X e os segredos por trás desse povo. O que gera uma reflexão sobre as diferenças geracionais e como isso afeta a dinâmica entre os povos do Caos, além de trazer uma reflexão sobre a conquista dos povos, né? Como um povo pode ser conquistado inicialmente com encorajamento e persuasão e depois a partir da força física. Mas o foco da narrativa é a evolução do protagonista e aqui nós vemos o Thrawn se relacionando com outras famílias X. E como o personagem é admirado e temido por suas estratégias, tanto que as suas ações são descritas como criativas e mortais, e eu achei a melhor definição do estilo do Thrawn. O contato do Thrawn com outros povos também é algo muito importante aqui. O Thrawn é um personagem muito racional e muito mais militar do que um político, né? Ele não entende muito de política e não entende as complicações que as suas ações podem trazer para o seu povo, mas ele está muito aberto a conhecer a cultura dos outros povos, a respeitá-los e, consequentemente, a formar alianças. E ele entende que essas alianças vão ser essenciais para o X. E muitas vezes não é só uma questão de aliança, mas ele está disposto a ajudar esses povos e construir uma amizade.
E assim, ele até admite que esses povos, eles são impressionantes e até mesmo mais perspicazes do que ele em alguns momentos. Ou seja, apesar de um motivo estratégico, o Tron parece estar fazendo amigos. E esses povos mostram o quão importante é ter amigos na galáxia. Essa percepção do Tron de que o seu povo não tem amigos e que, na verdade, os X são temidos é uma reflexão muito profunda para o personagem. E eu fiquei triste porque eu senti que o Tron ficou triste quando chegou a essa conclusão. Mas o Tron tem amigos sim, porque nós vemos o desenvolvimento da sua relação com diversos personagens. E o desenvolvimento pessoal desses personagens também. Primeiro que eu amo o entrosamento dos personagens que fazem parte da Frota de Defesa Expansionária, porque eles têm algo que os X políticos não têm, que é cérebro. E empatia. A Frota de Defesa Expansionária é uma grande família que busca proteger uns aos outros diante da burocracia do X, e muitos deles demonstram as suas insatisfações quando assuntos burocráticos se metem no seu trabalho. Os militares X são muito mais abertos a terem contatos com outros povos do que os políticos. Para os políticos, se a Ascendência passou séculos isoladas sem se envolver com os outros povos do caos, ela tem que continuar assim porque tá dando certo até agora. Eles não entendem que os tempos mudaram e que o inimigo que a Ascendência está encarando sabe a forma que os X pensam e vai utilizar disso para destruí-los. É uma visão tão egoísta do universo, assim, eles olham tanto para o próprio umbigo que são capazes de causar a sua própria destruição. E definitivamente é algo que nos faz pensar em relação à atitude desses personagens. Inclusive, menção honrosa para as estratégias de batalhas espaciais que são, assim, sensacionais. Teve uma batalha desse livro que eu quis marcar o capítulo inteiro, emoldurar a descrição dessa batalha de tão envolvente que foi. E eu fico me perguntando como é que os X sobreviveram sem o Tron. Em relação aos personagens, não tem como deixar de citar a Talia e a Skywalker Cherry, que estão sempre lá para ajudar o Tron, mas que possuem os seus próprios desejos e objetivos. A Aralane tem tudo para ser a próxima comandante da Força de Defesa Expansionária e eu shippo muito ela com o Tron. Rola algo entre eles? Não. Mas na minha cabeça rola. O Samacro aprende a respeitar o Tron e o General Bakif é um paizão. Mas também rola uma mistura de sentimentos em relação a alguns personagens, como é o caso da Rosco, que é uma oficial de uma das famílias, mas que já trabalhou na frota e tem um rancor imenso do Tron. Tem horas que a gente quer que a personagem se ferre muito, mas isso é proposital da parte do autor para mostrar a evolução da personagem mais tarde e fazer a gente entender que a gente não pode simplesmente sacrificar qualquer personagem que a gente não goste. Todos os personagens são essenciais para a história e ter sentimentos diferentes em relação a eles traz maior complexidade para a narrativa. A Zinda também teve uma evolução nesse livro e se tornou uma das pessoas de mais confiança do Tron. Inclusive, tem um momento em que ela cala a boca da Rosco que, assim, lavou minha alma. Definitivamente uma das personagens mais interessantes dessa saga e mais bem evoluídas. É claro que nem todos os personagens são flexíveis e assim, mesmo diminuindo o seu desejo de puxar o tapete de alguém, eles ainda vão manter isso como seu objetivo. Como é o caso do Turfian, que busca tirar o Tron da sua família porque ele acredita que o personagem vai causar a destruição do nome do Smith. E ele não enxerga toda a capacidade do Tron, mesmo o Tron salvando seu povo, porque ele tá ocupado demais olhando para o próprio umbigo e buscando a sua própria satisfação. E o final tem uma cena bem doída, onde vemos que o desejo de ver o Tron recebendo alguma punição por desrespeitar as regras é muito maior do que a gratidão por ele ter salvo seu povo. Vemos o Tron com aspecto cansado diante das pressões políticas, o que não quer dizer que ele vai simplesmente se render a essa situação. Muito pelo contrário, o final possui muito mais camadas do que vemos à primeira vista e faz referência às Guerras Clônicas e à menção ao Anakin no livro anterior. Mas não quer dizer que o final não pareça triste e em tom de despedida, tanto para os personagens quanto para o leitor, apesar de que nós sabemos que não é a última vez que veremos o Tron numa empreitada. Eu fiquei chateada pelo Tron e eu torci muito por ele, assim, é uma trilogia que faz com que a gente tenha mais empatia pelo personagem. Mostra que ele é muito mais do que o lado pelo qual ele está lutando e que talvez, pelo seu ponto de vista, ele esteja lutando no lado certo. É aquilo, né? O vilão, ele é o herói da sua própria história. E O Mal Menor é um dos melhores livros de Star Wars que eu já li, eu indico muito e, na verdade, eu indico a trilogia como um todo. Há muito tempo que eu não vejo uma trilogia de Star Wars tão bem escrita como essa aqui. Bem escrita não só em relação à criatividade, mas como a narrativa dos 3 livros é bem amarrada, não tem desencontro de informação e traz, assim, características extremamente complexas de diversos povos do caos
principalmente o X. Não é de hoje que o Timothy Zahn tem todo o meu respeito em relação a escrever sobre Star Wars, mas essa trilogia me ajudou a lembrar porque ele é o pioneiro do universo expandido da saga e porque também ele é tão conhecido enquanto autor de ficção científica. Ele tem um domínio muito bom em relação a esse gênero e não é qualquer autor que tem esse domínio. Então eu indico muito a trilogia Tron Ascendance se você quer se aventurar por partes desconhecidas de uma galáxia muito, muito distante. Principalmente se você admira o Grão-Almirante Tron, tem curiosidade de saber sobre a sua origem e como ele cruzou o caminho com o Império. Porque vamos ser sinceros, nós podemos até torcer para a derrota do Império, mas não podemos negar que o Tron é admirável, tanto que foi canonizado e ganhou muito mais espaço nas produções de Star Wars. E foi isso que eu achei do último livro da trilogia Tron Ascendance, que é o Mão Menor. E sério, esse título é genial, tem um motivo dentro da história do porquê desse título e é muito maneiro, né? E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, se ainda não leram, estão na expectativa, qual foi o seu momento favorito em relação a toda a trilogia? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês!